Bom, olá pessoal, vamos iniciando aí mais um curso online Cátedra. O nosso curso aqui é de Direito Constitucional. Direito Constitucional voltado especificamente àquelas provas elaboradas especialmente pelas bancas do CESP e da ESAF. É claro que você estudando Direito Constitucional para a ESAF, você vai estar estudando também para uma série de outras bancas examinadoras, como o FCC, FGV e outras que têm feito concursos aí pelo país afora. Bem, primeiro deixa eu me apresentar, Meu nome é Jean-Claude O'Donnell, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, ingressei no TCU no concurso de 2008, no qual fui aprovado em 10º lugar. Antes fiz um pit stop lá pela Controladoria Geral da União, também no ano de 2008, um concurso que eu fui aprovado em 11º lugar. Bom, qual que é o nosso propósito? Qual que é a proposta desse curso aqui de Direito Constitucional aplicado? É um curso de Direito Constitucional de teoria e exercícios. Então nós vamos ter aqui toda a parte teórica, que vai cobrir a totalidade do conteúdo de Direito Constitucional. Para os concursos elaborados pelo CESP, especialmente pela CESP e pela ESAF. E o que é que isso abrange? Teoria e exercícios. Abrange Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Receita Federal, Polícia Federal, tribunais estaduais, tribunais federais, tribunais superiores, tribunais de contas estaduais e municipais, e todos os órgãos aí do Poder Executivo, estadual, federal e municipal. Muito bem, a nossa proposta é oferecer subsídios para que você feche aí 100% da prova de Direito Constitucional. Isso não é impossível, Isso não é uma tarefa impossível, até porque queria mostrar para vocês aqui uma coisa, Me acompanhe aqui no quadro. Eu vou fazer aqui um eixo que corresponde ao seu conhecimento e um outro eixo que corresponde ao seu tempo de estudo. Você precisa, especialmente para as provas elaboradas pela ESAF, aquelas provas em que uma errada não anula uma certa, você precisa de uma linha d'água de pelo menos 80%. Então você precisa atingir 80%, no mínimo. Esse é o seu objetivo, 80% no mínimo líquido da prova, para poder estar entre os aprovados. Então, seu objetivo no dia D, no dia da prova, é chegar nesses 80%. Então você vai ter uma resultante aqui, uma linha resultante. E o seu objetivo ao estudar para concurso é que de todas as suas matérias, as matérias que você estude, a sua linha resultante chegue em 80%. Bom, dentre essas matérias você vai ter Direito Constitucional, Você vai ter Direito Administrativo, eventualmente você vai ter também Contabilidade. Você vai ter uma série de disciplinas cuja resultante de todas elas você vai precisar ter todas 80%. Bom, a proposta do nosso curso aqui é que você feche a prova de Direito Constitucional. Você não vai precisar ser um pós-graduado, um doutorado em Direito Constitucional, mas você vai fechar a prova de Direito Constitucional. Bom, naquelas disciplinas em que você não tem um aproveitamento de pelo menos 80%, o que é que eu sugiro você fazer? Você vai ter que trabalhar leitura, esquemas, a gente vai falar sobre os esquemas aqui também, mapas mentais, e exercícios. Quando você chegar num patamar aqui de 80% de aproveitamento, isso você vai poder ir medindo ao fazer os exercícios de concurso, você vai concentrar-se basicamente em esquemas e exercícios. É isso que a gente vai ver aqui. O que são esquemas, Jean? Bom, a proposta do nosso curso, como eu falei, de teoria, será trabalhar com mapas mentais, por exemplo, aqui é um mapa mental de classificação básica das constituições, e também com exercícios de prova, exercícios da ESAF, basicamente exercícios de CESP, exercícios atualizados. Muito bem. Então, uma vez você atingindo esse patamar aqui de 80%, você vai se concentrar na leitura das outras disciplinas. Bom, qual é a bibliografia básica sugerida aí para o nosso curso? Eu costumo sempre indicar o livro do Vicente Paulo, que é o Direito Constitucional Descomplicado.
Ele é um grande compilador dos principais doutrinadores de direito constitucional, dentre eles José Afonso da Silva e o Alexandre de Moraes, que são os principais hoje preferidos pelas bancas. Se você já tem um conhecimento bom do Alexandre e do José Afonso da Silva, talvez você nem precisasse adquirir o direito constitucional descomplicado. Mas para uma revisão ou para quem está iniciando o estudo do direito constitucional, eu indicaria esses dois livros, o do Vicente Paulo e do Pedro Lenza, que é o Direito Constitucional Esquematizado. Gostaria de ressaltar também que esse não é um curso básico de direito constitucional. O ideal é que você já tivesse, que você já tenha um conhecimento mínimo do direito constitucional, até para facilitar o nosso acompanhamento. Jean, eu nunca estudei direito constitucional. Então você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar o nosso material de apoio, que inclui uma apostila. A cada aula vocês vão ter uma apostila completa de toda a matéria que vai ser aqui discutida. Você dá uma lida nessa apostila antes de assistir a aula, resolve os exercícios e aí você vai ter uma facilidade maior em acompanhar os nossos encontros. Combinado? Então, além da apostila, além dos exercícios que vão ser apresentados, você também tem uma constituição anotada, que vai ser disponibilizada para você fazer o download aí no site. Bom, conteúdo no nosso curso, basicamente é ipsis literis aquilo que é cobrado nos editais dessas bancas. Então, na primeira aula, nós vamos falar de origem do constitucionalismo, poder constituinte, teoria geral da Constituição, classificações das constituições. A segunda e terceira aula, vamos nos concentrar nos direitos e garantias fundamentais. Na quarta aula, organização do Estado brasileiro, Estado federal, divisão espacial do poder, repartição de competências. Na quinta aula, vamos falar de poder legislativo, atribuições e competências do poder legislativo e de seus membros. Uma aula 6, exclusivamente para processo legislativo. A sétima aula, vamos tratar de poder executivo e seus integrantes e poder judiciário, funções essenciais da justiça e Ministério Público. Oitava e nona aula, nós vamos cuidar de controle de constitucionalidade das leis, as ações de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, ação de inconstitucionalidade por omissão e outras técnicas modernas de decisão aí que vêm sendo utilizadas pelo Supremo. E na nossa última aula vamos tratar de sistema tributário nacional, ordem econômica financeira e atividade econômica do Estado. Importante lembrar que estudar direito constitucional é estudar praticamente todos os ramos do direito. Então, se você tem um bom conhecimento de direito constitucional, naturalmente você vai ter uma facilidade maior para estudar todos os demais ramos do direito. Normas de direito penal, de direito civil, direito processual. Lá no artigo 5º da Constituição você vai encontrar normas de processo, você vai encontrar regras de direito civil, inclusive de direito penal. Você tem crimes constitucionalizados lá no artigo 5º da Constituição, que nós vamos discutir aqui. Então, entendendo o direito como uma grande árvore, entendendo o direito como uma grande árvore, entendendo o estudo do direito como uma grande árvore, você teria cada um dos ramos desse direito, dessa árvore, um ramo do direito. Direito administrativo, direito civil, direito penal, direito empresarial. E o tronco dessa árvore nós chamaríamos o direito constitucional, que dá origem a todos os demais. Então, estudar direito constitucional, você vai estar se atualizando, você vai ter uma facilidade muito maior para estudar todos os demais ramos do direito. E é o que nós vamos tentar fazer aqui com você, fechar todo esse conteúdo de direito constitucional. Bom, para iniciar a nossa conversa, a gente não tem como deixar de falar nas origens do constitucionalismo moderno. E as bancas elas vão pegar muito nessa parte do constitucionalismo. Tanto em provas discursivas, a prova de 2007 e 2008 do TCU cobrou as origens do constitucionalismo e do Estado Federal. Então esse é um conhecimento que de forma ou de outra recorrentemente as bancas vão cobrar de você. Isso é muito tranquilo. Basta você lembrar que a origem do constitucionalismo moderno ela vai ter início, isso vai ter início com a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787,
né, e com a Constituição Francesa, de 1791. Perceba que a Constituição americana, ela antecede a Constituição Francesa. Bom, não confunda isso, isso é muito fácil de ocorrer. Muitos alunos fizeram isso na prova do TCU de 2007, na prova discursiva, né? Não confunda a promulgação da Constituição americana, né, com apenas 9 artigos, em 1787, com o ato de independência das colônias americanas, também chamado Ato das Confederações, de 1776. Então, o Ato das Confederações, que foi a independência das 13 colônias, né, declararam a independência da coroa britânica em 1776, isso foi um prólogo, né, um prelúdio da Constituição americana, que só viria a ser promulgada em 1787. Quando nós falarmos de Estado federado, vamos estabelecer essa diferença entre confederação, Ato das Confederações, também chamado esse ato de 1776, e a Constituição Americana, que aí sim criou a Federação Americana em 1787. Então vamos fazer bem essa distinção. Vamos tratar também lá na aula 4, quando estudarmos, né, o Estado Federado, né, os conceitos dos elementos do Estado. Né? Estado Democrático de Direito. Vamos fazer uma comparação entre a Federação Americana e a Federação Brasileira também. Né? Como foi criada a Federação Americana. As bancas gostam muito de usar termos pitorescos, né? Por exemplo, a Federação Brasileira ela foi criada por meio de um movimento centrífugo e a Federação Americana foi criada por intermédio de um movimento centrípeto. Então vamos entender qual é essa diferença, né? Por que uma é denominada de um jeito, por que uma é denominada de outro. Bom, nossa primeira aula também nós vamos tratar da classificação básica das constituições, inclusive da Constituição Federal de 1988, né? Como as primeiras constituições, né? Qual o cunho, né? Que característica que as primeiras constituições foram promulgadas tinham. Vamos verificar que essa característica basicamente se ligava à limitação, né, dos poderes do Estado, né, e a realçar os direitos individuais de liberdade, né, os direitos individuais de liberdade e de expressão, né, de livre negociação, livre comércio, para que o Estado não interfira na esfera individual de ação do indivíduo. Essas foram as primeiras constituições, né, também chamados direitos de primeira geração, direitos de liberdade. Lembra do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então a liberdade veio, né, basicamente como mote, né, das primeiras constituições, inclusive da Constituição Americana de 1787.